Mineiro radicado em Niterói, Joca retorna após 6 anos com Corta Vento. Sequência material entregue em A Salvação é pelo Risco, show de Joca de 2019, o trabalho não apenas destaca a força das rimas lançadas pelo artista, como ainda se abre para nomes como Ebony, Tuyo, Thiago França e Antônio Neves. Para mergulhar no processo de criação do trabalho, eu recebo o rapper em mais uma edição do Por Trás do Disco. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak e no programa de hoje eu recebo o Joca para conversar sobre o disco Corta Vento, cara. Seja muito bem-vindo aqui ao programa. Salve Kleber, salve rapaziada que tá escutando aí de casa, feliz demais de estar aqui. Boa. Joca, 6 anos, uma pandemia separam A Salvação é pelo Risco, show de Joca lá de 2019, do Corta Vento, que chega agora em 2025. Eu queria começar perguntando o que mudou no seu processo criativo durante esse período, quem era o Joca lá de 2019, do artista que retorna agora, porque eu sinto que existe uma urgência não apenas rítmica, mas principalmente poética em alguns aspectos desse novo álbum. Queria saber o que mudou nessa relação entre um trabalho e o outro aí pra você. Cara, acho que a principal mudança que aconteceu no meu processo criativo é que depois da Salvação é pelo Risco, meu processo criativo começou a de fato existir, assim, né, como algo concreto. A Salvação é pelo Risco é um álbum de experimentação ainda ali de um percussionista, produtor de beat que se aventurou em rimar nos beats que estavam ali de canto, né? Curiosamente, gerou um retorno muito, muito maior do que eu esperava. Na verdade, não tenho nem noção, parando para pensar agora, do que eu esperava desse álbum. Acho que meu primeiro disco vem muito com essa força de experimentação mesmo e vontade de deixar ali registros e a minha forma de lidar com a memória e com o texto. E a partir dali e do retorno que veio desse trabalho, eu comecei a receber convites para participar de outros projetos, receber convites para fazer trilhas sonoras, assinar direção musical de outras coisas. E enquanto isso tudo ia acontecendo, e aí eu pude efetivamente, né, trabalhar 100% com música, eu fui fazendo corta-vento. Então eu consegui me dar e me permitir um processo de amadurecimento, né, muito, muito lento, assim, muito gradual, respeitando mesmo o meu próprio processo de desenvolvimento como pessoa, como homem adulto, né, e trabalhador da música a partir de então. Perfeito. O álbum tem esse nome, né, Corta Vento, e que muito mais do que uma simples peça de roupa com o mesmo nome, ele traz para mim esse sentimento de oposição, de transição, de mudança, de ruptura, de bater de frente com algumas coisas ali. A palavra vento aparece diversas vezes ao longo do disco, ou expressões análogas. Você, em alguns momentos, se trata ali como o filho do vento, né? Ele tem esse sentido tanto pessoal como existencial, religioso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse universo criado para esse novo trabalho, esse título que você deu para ele, por favor. É muito divertido pensar no nome do álbum, porque durante, né, as trocas de ideia ali que eu tive sobre A Salvação é pelo Risco, eu já anunciava meu segundo álbum como Corta Vento. Eu já tinha um fascínio muito grande, tanto pela peça de roupa e a importância que ela tem ali para nós da região dos lagos, né, que lidamos com uma variação de temperatura muito grande ao longo do dia. Você sai 6 horas da manhã para trabalhar, tá um frio danado perto da praia, e quando você volta para casa meio-dia, né, voltando da escola, principalmente, assim, já tá aquele calor insano e de noite a temperatura cai de novo. Então, o corta-vento, para mim, já funcionava como um símbolo, né, prático mesmo, de interação com a cidade, com o mapa, onde, né, o mapa que eu habitava. Apesar de já ter a minha pesquisa, né, girando em torno da percussão, do universo percussivo afro-indígena, né, e das religiões de matriz africana, o meu processo de desenvolvimento mesmo comprometido ali dentro de um terreiro, e meu desenvolvimento espiritual se deu ali em 2021, depois que eu já tinha esse álbum, e eu nem sabia que eu era de fato filho do vento, né? Fui descobrir durante esse processo.
Então, para mim foi muito especial ter essas confirmações à medida que eu ia me aprofundando na minha vida espiritual e também vivendo as aventuras, né, que me levaram a escrever o disco, ver que eu tinha realmente uma relação muito profunda com o vento, com essa força da natureza. Assim. Eu acho que existe uma contradição no nome corta-vento, que, na verdade, o corta-vento, né, e quem corta o vento, na verdade, precisa entender de que forma ele pode ficar parado para não ser levado pelo vento. Porque o vento é uma força quase que abstrata ali, né? Se a gente para pensar nos elementos, né? É uma coisa que você sente a todo momento, mas não é tátil, não é palpável, não tem uma textura definida, não tem uma temperatura específica. As texturas e temperaturas que vêm com o vento já são formadas por outros elementos que estão sendo levadas. Então, eu comecei a viajar muito nessa ideia do corta-vento, o ato de cortar o vento ser justamente o ato de conseguir ficar parado perante a tanto movimento ao seu redor, sabe? Acho que é por aí, assim. Dentro dessas movimentações todas, uma coisa que é bem característica do trabalho anterior, mas desse ainda mais específico, é essa relação com as participações especiais que você traz para dentro do disco. Nos últimos anos você colaborou com a Ana Frango Elétrico, com a Uana, com o Tuyo, que a gente vai comentar daqui a pouco aqui, mas como que foi trazer essa galera para dentro do disco, porque vem gente de campos muito distintos da música, veteranos da música brasileira, gente muito nova, gente que vai do R&B, do pop, do rap. Como que foi organizar tudo isso nesse intervalo de tempo aí? Pô, eu gosto de falar que o Corta-Vento é um registro da minha pesquisa, assim, né? Como músico, produtor e tudo mais. Então, na verdade, para mim foi muito natural trazer todas essas pessoas para compor essa narrativa como personagens e também como autores, porque para mim os meus interesses fazem muito sentido entre eles, assim, fazem sentido entre si. Eu acho que para mim faz muito sentido pirar no som da Ebony tanto quanto eu piro no som da Tuyo, sacou? Porque eu sinto que a gente está ali vivendo no mesmo universo, encontrando formas de sobreviver nesse mundo que enche a gente de informação a todo momento. Então, esse álbum também veio para mim como uma plataforma para conseguir traçar essas rotas e esses diálogos entre essas novas cenas da música, né? E essas novas figuras, esses novos corpos, essas novas narrativas que estão ganhando voz, né? Na minha geração, assim. Acho que é por aí, né? Boa demais. Experience a membership that backs what you're building with American Express Business Platinum. Unlock over $3,500 in business and travel value annually with statement credits on select purchases from brands like Dell, Hilton, and Adobe, and other benefits. American Express Business Platinum. There's nothing like it. Based on total potential value of statement credits on select purchases and other benefits, enrollments required, monthly and other limits and terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Vamos entrar aqui então no Faixa a Faixa, que tem muita coisa que eu quero perguntar. Um disco aqui com 15 canções e a gente já abre ali com Exuberância, né? Uma parceria sua com o Reurbana, que já havia colaborado com você no trabalho anterior ali. Aqui já traz essa coisa que é bem presente no álbum todo, que é essa relação com as religiões de matriz africana. Tem várias citações a entidades e práticas ao longo da obra aqui. Queria que você contasse um pouco mais sobre isso e por que você escolheu justamente essa música como canção de abertura do álbum. Bom, Exu é o número 1, né? Como bem dito na letra da música, né? Ele quem é responsável pelos caminhos, pelo movimento, pela comunicação, pelos encontros. E ele é o orixá que come primeiro. Então, sempre que a gente vai alimentar um orixá e sempre que a gente vai iniciar um rito, sempre que a gente vai chamar alguma força desse mundo espiritual, do Orum, do que quer que seja, a gente precisa primeiro alimentar Exu. É ele quem é responsável pela ponte entre o Orum e o Aie, né? Entre o céu e a terra. Então resolvi e fui orientado a abrir o disco com essa faixa. Essa também é a faixa que eu abro os meus shows desde 2022,
quando eu comecei a trazer para o meu repertório a música Jorge, que é uma saudação a Ogum, né? E a São Jorge também, e ao guerreiro que existe em todo menor de periferia. Assim. É uma música que não é de minha autoria, ela é do Cabelo Cobra Coral, em parceria com o Léo Saad e com o Léo Lelbons. É uma música que eu e meus amigos da Rio Urbana escutamos desde o ensino médio, assim. É muito especial. E eu tive a oportunidade, no processo de criação e finalização da Salvação é pelo Risco, fazer parte de uma residência artística, onde o Cabelo Cobra Coral foi um dos artistas convidados para poder falar. E aí eu falei para ele o quanto essa música era importante para mim. A gente teve algumas experiências de cantar essa música juntos, principalmente ali na Encruzilhada da Gentil Carioca, que é uma galeria de arte que tem aqui no centro do Rio. Já cantei essa música junto com ele na abertura de uma exposição. Na outra, e uma outra exposição também, eu convidei ele para começar o show junto comigo. Então essa música faz parte da minha história de um jeito muito, muito visceral, assim, quase que embrionário no meu processo. Então foi realmente um presente ter tido essa música cedida por eles. Pensando, né, partindo do pressuposto de que esse álbum é um registro, achei tudo a ver trazer também essa primeira música, quase que com a minha primeira relação com a espiritualidade na minha arte para dentro do álbum. Pô, legal demais, sabe? De um jeito muito incrível, assim, já posiciona a gente dentro do disco. A gente segue aqui com Chinelinho, que é uma das que você já havia revelado anteriormente, um pouco mais cadenciada, autobiográfica ali, musicalmente próxima até do que você havia revelado no A Salvação é pelo Risco, mas ainda muito dentro desse universo do álbum novo. Conta mais sobre Chinelinho pra gente, Joca, por favor. Chinelinho, na verdade, não ia pro Corta-Vento, né? No meio do processo do Corta-Vento, eu comecei a desenvolver um trabalho paralelo chamado Yves Saint Laurent Volume 1, Neuroses, Crônicas e Mentiras, onde eu desenvolvia um pouco mais essa persona jovial, extrovertida, mais descontraída, assim, que tem muito a ver com a minha persona de MC nos bailes da UG, os eventos que a gente fazia na rua aqui em Niterói. Existe uma outra postura ali que eu enxerguei, um outro personagem, um outro eu lírico. Chinelinho acho que situa esse momento, é quase que como se eu estivesse celebrando um pós A Salvação é pelo Risco, também solto dessa ideia de um Joca super maduro e conceitual e intelectualizado, né? Eu começo do chão, assim, eu começo da base, é o pé no chão, eu olho para a cidade desse jeito, eu escuto isso aqui, é um boom bap seco, 84 BPM, sabe? Tem ali umas cordas que fazem referência também ao instrumental de Mr. Niterói, do Black Alien. Foi uma música realmente onde eu resolvi me desprender para fazer essa e as próximas músicas do lado A do disco. Então eu quis deixar esse salve para começar do início, né? Então, depois de saudar Exu, a gente começa da base, ó. O meu arroz com feijão foi esse aqui, tá ligado? Perfeito, muito bom. Cara, a gente chega em Só Por Hoje e ela é, de longe, uma das minhas favoritas do disco. Eu acho ela elegantérrima, tem essa batida aí que flerta com o garage, tem essa presença do Antônio Neves nos sopros ali. Tem essa coisa dessa letra que traz muito do vício pessoal, do vício das relações. Esse jogo de palavras, ela é dinâmica, ela é ágil. Eu acho que é ela que posiciona de fato a gente dentro do disco ali. Por favor, quero saber segredos por trás dessa canção que é maravilhosa, por favor. Então, ela segue um pouco a onda ali do Yves Saint Laurent Volume 1. É muito interessante ela ser a primeira faixa que apresenta ali os instrumentos de sopro, porque pensando no vento, no sopro, como a força da natureza, trazendo ela para a música através do Antônio Neves, eu consigo enxergá-la também como uma personagem. É quase que Só Por Hoje, né, tem uma mudança muito drástica de BPM, uma mudança muito drástica de intensidade, e tanto em comparação a Chinelinho, quanto na própria faixa, né, a narrativa vai seguindo um gráfico que oscila bastante, e eu gosto muito dessa faixa porque é realmente a música
de autoafirmação coletiva. É quase que como se a gente estivesse ali, eu, né, como representante do meu coletivo, do meu bonde, da minha galera, da Última Gangue, estivesse ali trazendo o nosso bragadote e falando, mano, a gente fez isso aqui na cidade, sabe? Temos que contar essa história mesmo, assim, a gente transformou o asfalto na terra fértil e tal, e a força de movimento que é trazida pelo vento e pelos sopros também vem de forma muito elegante, como você falou. Ela vem mostrando que, por mais que a música seja muito intensa, ela não me empurra, né? De um jeito. Ela de um segue jeito num tempo brusco. ali, né? Ela vem quase que como se fosse, né, o peito se enchendo de ar, assim. À medida que o Antônio sopra, eu ganho fôlego para começar a falar. E num segundo momento da música, né, no segundo verso, eu faço um contraponto justamente sobre cair nesse papinho gostoso de fama e nesses ideais que são muito pequenos para se realmente pensar numa ideia de sucesso. Acho que é muito fácil a gente no rap cair num lugar de ser o bam ali da esquina da praça, mas a gente precisa realmente encontrar as nossas raízes e encontrar o que de fato nos traz a vida, nos traz o movimento, né? E aí eu consigo olhar para as crianças que estão na praça, que já são os filhos dos meus amigos e das minhas amigas, né? E consigo ressignificar toda essa intensidade desse mundo da noite. Legal, muito bom. Cara, seguindo aqui a gente pode emendar, porque elas são duas canções meio complementares. Você já falou, aqui a gente chega com o Iveson La Rádio, né, um interlúdio, uma parceria sua com o Tigo, e logo em sequência a gente chega numa das grandes canções do álbum, que é Badui 3000, parceria sua aí com a Ebony, e cara, que música boa. A gente vê um monte de encontros assim que parecem muito mais gerados por algoritmo para catapultar artista dentro das plataformas de streaming, e eu senti uma naturalidade muito grande com vocês dois. Eu não sei de fofocas, mas parecia muito que vocês têm um caso aqui nessa música, assim, ficou muito um provocando o outro, a Ebony te tirando, você tirando ela. Eu falei, cara, tem uma coisa rolando muito intensa aqui, e vocês referenciam justamente dois personagens muito icônicos da história da música do Neo Soul, né? Que é a Erykah Badu e o Andre 3000 do Outkast, que foi um casalzão ali nos anos 90, tem filhos juntos, hoje em dia são parceiraços ainda hoje, embora não estejam mais juntos. Por favor, quero saber tudo sobre essa dobradinha aqui, que tá incrível. Mano, a gente é super amigo, assim, tipo, nunca tivemos nenhum tipo de envolvimento romântico, assim, isso é muito engraçado, porque a naturalidade que a música, né, se apresenta e se constrói ali para quem escuta, realmente constrói essa ideia, e eu sinto que é isso que mostra também que o nosso trampo fluiu, deu certo, assim, pô, conseguimos ali, como MCs, como compositores, né, tipo, criar uma narrativa, assim, brincar com essa tensão entre a ficção e a realidade. Na verdade, a gente, né, desde que a gente se conheceu, a gente sempre foi próximo, a gente sempre trocava muito figurinha, porque nós dois somos meio nerds, mas estamos nesse mundo aí das pistas e tudo, da música eletrônica e tudo mais, e do próprio trap, né, e do funk e tudo mais, então a gente trocava muito essas figurinhas. E aí, na época que eu tava fazendo essa música, tava fazendo no estúdio do Carlo, que era um estúdio que ela também frequentava. Então, a gente, né, já tinha feito várias experimentações, outras ali, de colaborações, outras músicas e tudo mais. Eu mostrava essa música pra ela se amarrava, assim. E, na verdade, tipo, eu trocava como amigo, né, trocava com ela, falava, pô, cara, será que a pessoa vai perceber que eu fiz essa música aqui pra ela e tal? Pô, amigo, se perceber vai ser bom demais. Queria eu que alguém fizesse essa música pra mim e tudo, não sei o que, babá. Aí eu falei, pô, então chega junto comigo aí nessa, vamos fazer e tal. E, pô, ela se amarrou. E foi realmente um presente, assim, ter ela no trabalho. Acho que a gente fez esse som em 2023, se não me engano. Mas é isso, realmente a gente não tem um caso, assim, nunca teve. Sempre fomos amigos. Sempre conversamos muito sobre os nossos relacionamentos, assim, e tal. E eu acho que essa sintonia também vem muito daí, né? Acho que talvez se a gente tivesse tido, de fato, um caso,
ela não sentisse também que me conhece tanto, porque ela sabe, na verdade, muito mais do meu íntimo, de como eu lido com os meus casos, como eu lido com as minhas relações, do que, de fato, né, quem eventualmente tem uma relação ali mais superficial comigo e, enfim, pode vir a escrever alguma coisa. Então, foi muito massa, porque ela conseguiu pescar várias coisas que ela pescou, na verdade, como amiga, né, e confidente, assim. Perfeito. A galera que tá shippando o casal Jobani aí já pode esquecer que é só amizade, gente. Sim. Vamos lá. Depois desse momento de euforia aí, chega a Night Angel, é uma parceria sua com o Marcelo Delamare, que assina algumas das produções ao longo do disco, e o Eric Beats, uma música com uma pitada mais de R&B, com fundo de jazz, essa percussão meio ritualística ali, um som mais labiríntico. Em alguns momentos me lembrou até as coisas que são mais quebradas ali do Earth Sweatshirt, essa galera mais cabeçuda assim do rap norte-americano. Queria que você comentasse mais sobre essa música que já leva o disco para uma direção bem diferente do que a gente estava seguindo nessa primeira toada, né? Essa música, na verdade, ela começou com o Eric. Ele me mandou vários beats. Assim, o Eric é de fato uma máquina. Assim, ele produz muito e ele tem um método de produção que me interessa muito, que segue um pouco dessa escola aí, Earl Sweatshirt, Griselda e tal. E acho que ele retoma ainda um pouco antes ali, tipo Madlib, J Dilla. Total. A gente sempre trocou muita figurinha nesse sentido. Eu agradeço ao Eric pela paciência que ele tem comigo, porque assim, ele me manda 20 instrumentais, eu escrevo uma música. Mas é muito legal o processo com ele, assim. Eu já tinha uma parte desse verso. Na verdade, eu viajava na ideia do Hotel Sorriso, que é um hotel que atualmente está desativado, assim, está quase que em ruínas aqui em Niterói, mas eu ficava viajando nisso, né? Tipo assim, como que deve ser um cara, tipo, de ressaca, sofrendo de abstinência ou experienciando o pensamento ali deprimido e obsessivo dentro do Hotel Sorriso, naquela suíte presidencial, né? E aí começa a desenvolver justamente essa transição entre o Yves Saint Laurent, que é esse primeiro personagem narrativo do álbum, e vai para o Joca, né? É um momento onde a frequência baixa, onde todas essas ideias de um sucesso e uma fama dentro de um território super recortado, né? Essas obsessões e ideias de vício e de relação que se misturam, começam a se diluir e o personagem ou eu começo a ter que me perceber também de outra forma, né? Então, essa metáfora sem espelho em casa, me vendo através do vídeo, né? É como se eu tivesse chegado ali num momento de ter achado que eu consegui chegar no auge, né? No meu auge, e entender que, enquanto falta um objeto de casa, na minha própria casa, eu tô ali sem estrutura enquanto pessoa física, eu tenho a minha imagem replicada nas telas, né? Acho que é o primeiro choque. E na Salvação é pelo Risco, eu acho que a essa altura do campeonato eu ia estar ali lidando com a ideia de não me reconhecer me olhando no espelho, né? Eu sinto que em Night Angel e no Corta-Vento eu já nem ligo mais para o espelho, eu já nem tô mais nessa, e a minha imagem já está ali disponível para mim mesmo a partir do olhar de outras pessoas, né? Aí eu, trocando uma ideia com o Marcelo Delamare, que também produziu Chinelinho e produz várias outras do álbum, a gente resolveu investigar mais, trabalhar mais nesse beat. Eu falei, Eric, manda aí o beat aberto pra gente. E aí, quando ele mandou, bicho, era uma faixa só. Eu falei, cara, manda aberto aí, tu mandou em alta qualidade, mas eu quero ele aberto. Você até cita no verso, é isso. Né? É só o sample, tá ligado? Tipo... E aí foi essa parada. E também tem uma participação que é muito importante no álbum, e ainda vamos acertar aí algumas arestas para poder vincular o perfil no Spotify, que é o Joab Reis, que é um grande trombonista brasileiro, a convite meu e do Marcelo, ele somou nessa faixa, então ele já é um segundo momento ali, que é
mais denso, eu acho, né? Tipo, existe uma sonoridade dos metais dele que já não carrega tanta leveza quanto as do Antônio em Só Por Hoje. Já existe uma textura quase que desgastada, assim. Parece que eu tô realmente entre o dormir e o acordar, escutando de longe uma trombeta que eu ainda não identifico, sabe? Eu achei legal que você falou dessa coisa, desse desencontro de você consigo mesmo, desse olhar para você, dessas reflexões, dessas crises existencialistas, que a gente chega em Onda, que é para mim uma das favoritas do disco. Eu acho que é uma das que mais cresceu desde que eu comecei a ouvir o disco. Tem ali participação da Luana Caru, do Marcelo Delamare, do Afro Brasil, do Rei Urbana, mas eu queria exaltar muito os versos dessa música, que para mim é muito foda, até grifei aqui. Quando eu mergulhei, não era o mesmo eu. Quando eu voltei lá, não era o mesmo rio. Por favor, Joca, vamos conversar mais sobre essa canção aqui, que é lindíssima. Essa é o Joca ou é o Yves Saint Laurent? É o Joca, né? Essa já é o Joca. Já é o Joca. E aí eu já tô ali preocupado com outras questões, narrando outras histórias. É engraçado porque essa música foi escrita muito antes das músicas anteriores. Eu escrevi essa música entre 2020 e 2021. Na verdade, em 2020, eu estava morando aqui em Niterói, no bairro de Fátima, e o Marcelo me mandou uma base, um instrumental, e aí eu escrevi já muito rápido, porque eu tinha essa parada, tipo assim, mano, Marcelo é um produtor muito sinistro, é muito foda, eu tenho que entregar para ele as letras prontas, senão outras pessoas vão pegar esses beats e tal. E aí eu até faço essa brincadeira, né? Será que o Lamari manda o beat aberto? Porque eu gosto muito de mexer no beat. E eu terminei ela já em 2021, morando em Santa Teresa, num contexto doido, assim. Eu morava no porão de uma casa que estava completamente vazia. Caramba! Então era uma parada muito doida, porque eu tinha acesso a toda a casa, uma casa enorme, assim, construída em 1892, se não me engano. Caralho, o Rio de Janeiro tem essas coisas. Loucura, né, mano? E ali, pra quem conhece Santa Teresa, tá ligado? Do lado do Castelinho, também eu dividi a parede com o hospital psiquiátrico. Então eu tava ali também captando agonias, intensidades e neuroses também muito loucas. Essa música abriria o Corta-Vento na primeira versão do álbum. Essa seria a primeira faixa. E aí foi isso. Esse beat, o primeiro beat, a primeira versão, acabou sendo cedida para outro cantor ou cantora, não lembro ao certo para quem foi. Mas um dia eu estava na sessão com o Marcelo e com o Lucas, que é o Afro Brasil, e falei, pô, aquela lá, Onda e tal, vamos fazer. Ele falou, pô, mano, o beat dela já foi, mas a gente levanta outro aqui. E aí eles fizeram uma do zero. E essa é a versão que tá no Corta-Vento. Eu levei pro estúdio da Rei Urbana um tempo depois, consegui esse beat aberto. E eu levei pro estúdio da Rei Urbana depois, e a gente passou por um segundo processo que aconteceu na maioria das músicas do disco daí pra frente, que é o nosso trabalho de banda, né? A Rei Urbana é composta por 2 produtores, Ivo e Luigi, que tocam guitarra e baixo, respectivamente. Produzem comigo desde o início. Na verdade, nós já fomos banda de diversos outros artistas, eu enquanto percussionista. E eu levo isso para a Rei Urbana e a gente grava com os percussionistas que fazem parte da minha banda também. O Rodrigo Maré, o Pablo Carvalho e o Tomás Duarte. E aí é um ponto muito chave, porque a gente está falando quase que do final do lado A do disco, mas ao mesmo tempo a gente tá falando do início do segundo ato, né? Se é que o disco pode ser dividido em 3 atos. Sim. E aí a gente grava essas percussões, né? E começa a trabalhar esse segundo ato do disco já com uma pesquisa mais consolidada dentro dessa linguagem percussiva. Nós temos as claves ali de timbal, a gente criou células de palma de mão, tem instrumentos que fazem parte do acervo do Rodrigo Maré, que é um cara que, para mim, é o cara, assim, em termos de timbres e da sensibilidade mesmo, da percussividade na música. E também temos a participação especialíssima nessa faixa, como flautista, do Thiago França, que volta para o álbum também no final, em Prelúdio da Saudade, mas ele toca flauta
e leva também uma outra, né? Eu acho que só tem 2 músicas no álbum que são flauta, Onda e A Fé. Então ele traz também uma outra relação de espacialidade dos instrumentos de sopro, né? O nome da música é Onda, mas a onda é representada pelo vento, por um instrumento de sopro. E também tem muito a ver com a minha relação com o mar, com a praia. Eu gostava muito mais de ir para a praia para sentir o vento e observar e contemplar do que, de fato, para entrar na água, mergulhar e tal. Eu nunca fui muito ondas. Perfeito. E aí, acho que é por aí. Cara, legal que você falou dessa divisão do álbum, que eu já tinha percebido isso também. Eu achava que era um pouquinho ali pra frente, quando a gente chega na faixa 10, mas vamos falar aqui da faixa número 8, que eu não me reconheço. Ela foi o último single que você lançou antes do lançamento do álbum, um reencontro seu com o pessoal da Tuyo. Você participou do disco Paisagem no ano passado, e aí vocês voltam a se encontrar nessa música que justamente brinca com essa questão de você não se reconhecer em diversos aspectos. Ele cria essa confusão mental, psicológica, sentimental dentro do disco, que marca essa ruptura de um canto pro outro do álbum também, né? Como que foi fazer essa canção aí e reencontrar o pessoal da Tuyo nessa música? Cara, bom demais, assim, foi bom demais. Na verdade, o nosso reencontro se deu no Paisagem. O nosso reencontro se deu no Paisagem porque a gente escreveu e produziu o Não Me Reconheço antes de fazer Devagar. Pô, o pessoal da Tuyo são amigos que eu considero anjos, assim, na minha vida. Assim. Acho que eles me apresentam uma outra forma de me relacionar comigo, com o meu passado, com a minha história, com o meu próprio corpo, com o que eu vejo quando eu olho no espelho, sabe? Acho que existe uma sensibilidade e uma coragem muito grande na forma que eles escolhem falar sobre as dores, sobre o afeto, na forma que eles celebram. Então, a gente é parceiro desde a época da pandemia ali, a gente era muito amigo na internet. Ali por 2022, quando eu comecei a frequentar São Paulo, a gente começou a se encontrar mais presencialmente e falou muito da ideia de fazer um som junto. Um dia eu estava com o Lux Romero na casa dele, e aí ele me mostrou algumas ideias que ele tinha, já tinha o beat dessa, e eu mostrei o verso também que eu já tinha escrito. Esse primeiro verso e o refrão, eu tinha feito, olha que brisa, escutando Daft Punk com Pharrell Williams. Eu queria... Caramba, agora repensando faz sentido. Ela tem um fundinho dançante ali. Eu queria entrar na onda ali do house. Na onda do house, com falsete. Eu acho o máximo o jeito de cantar do Pharrell, sabe? Acho que ele realmente bota pra fuder, assim, no jeito que coloca a voz, sabe? Aí mostrei isso pro Lux, ele falou, mano, é essa, vamos fazer e tal. Terminamos ali a primeira demo, mostramos pra galera da Tuyo, eles foram lá, gravaram, e ela fluiu, né? E aí ficou ali, esperando o resto do álbum tomar forma para poder sair. E aí, durante esse processo, eles me convidaram para fazer Devagar, para entrar no Paisagem. Então, foi muito especial, porque ali em Devagar a gente já tinha uma intimidade e a gente já tinha lidado com os processos de experimentação e de criação coletiva de um jeito que nos deixou muito à vontade. Assim. Acho que eles ficaram muito à vontade para propor e eu fiquei muito à vontade para entregar a minha leitura sobre a faixa, né? E é muito doido, porque em Não Me Reconheço, a gente está falando de uma relação conosco, com o lugar que nós habitamos, com o espelho, e em Devagar a gente está falando da nossa relação com o tempo. E é quase que como uma resposta para essas reflexões de Não Me Reconheço, né? É que, tipo, cara, não existe fórmula certa. Não dá para saber qual a regra que não se pode ignorar. Tipo, o lance é seguir com passos lentos para que se possa chegar a algum lugar e não ficar se atropelando, né? Então, para mim é muito especial, assim. E o fato da música que foi escrita primeiro sair depois mostra também um pouco da natureza da nossa identificação, da nossa amizade, que enxerga as coisas como cíclicas mesmo, né? Sim. E né, a gente vai e volta, a gente se encontra no Rio, se encontra em São Paulo,
e às vezes está com a energia lá no alto e às vezes está mal, mas continua se reconhecendo e se identificando ali dentro dessa instabilidade. Perfeito. E se em Não Me Reconheço vocês discutem essas questões muito interiorizadas, a gente chega na TML, né, que é Timeline, que é uma parceria sua ali com a Amanda Sarmento, com coprodução do Dre de Rei Urbana, e é uma música que vai crescendo aos poucos ali, segue com um fluxo muito próprio e traz essa relação entre o virtual e o real e essas complicações psicológicas que a gente vai criando em cima disso, né? Por favor, falar mais sobre TML aí pra gente, por favor, Joca. Cara, é muito doido pensar em TML, porque eu lembro quando o Dre me mandou a demo desse beat, eu tava em casa em Niterói e tava trocando ideia com o João Medeiros, que é o fotógrafo responsável pela direção e pela capa do Corta-Vento, e ele tava me falando sobre a vontade dele de se mudar para São Paulo, de sair de Juiz de Fora e se arriscar, né, entender o que o mundo tinha para ele, assim. Então, no momento ali onde eu também estava com muito desejo, muito ímpeto de mudança e de movimento, eu peguei esse beat que o Dre tinha me passado e fiz uma coisa quase que dedicada a ele. Eu lembro que eu mandei para ele por áudio no WhatsApp mesmo, assim. Falei, mano, Legal. esse aqui, ó, abre a mochila e coloca só o que te importa e tal. Fui falando para ele. Então, é muito especial esse início da faixa. Na demo que o Dre enviou, já tinha essa virada, já tinha essa mudança de ritmo no instrumental, assim. Então, quando eu levei para a Rei Urbana, a gente trouxe essa onda mais fusion, né, mais porradaria, assim, que a gente gosta muito de fazer, né, de fazer um especial. A gente curte muito essa onda desde os nossos primeiros projetos. E acho que essa quebra no instrumental, na composição da faixa, na verdade tem muito a ver com essa quebra da linearidade, né, que a gente está propondo na letra da música. Acho que quando a gente... E aí Exu também vai ser muito, muito responsável por isso, né? Mas quando a gente para de enxergar as coisas de forma linear e começa a enxergar como as coisas de forma cíclica, a gente consegue construir base e fundamento para realmente viver o presente, que é simbolizado pelo final da faixa, onde vem tudo junto ao mesmo tempo, né? Existe essa construção, ela vai rolando assim, né? Tipo, ela começa num batidão bem marcado, depois vai para esse fusion meio progressivo, uma onda, e a Amanda também trazendo ali vários códigos, né, do universo dela, que também dialoga com a música eletrônica, com a música jamaicana, com as músicas da diáspora. E quando o verso da Amanda conclui, é quando ela de fato bota para correr, mano. Ela fala, pô, beleza, já quebramos aqui todos os elementos, mudamos tudo de lugar e agora volta no kick reto e vambora, sabe? Não deixa de marchar. E a Amanda também abre o portal para o lado B do disco. Então a gente pode pensar em duas formas de divisão diferentes do álbum. Do trabalho. Existe essa divisão em 3 atos e existe a divisão também lado A e lado B. Cara, eu acho que faz muito sentido, porque aqui foi um momento que me pegou muito, e essa combinação, eu não sei se é Halley a pronúncia correta, é isso? Sim. Que a gente tem esse interlúdio de Halley, que eu imagino que seja uma mensagem da sua mãe, e a gente já encaixa em Barca 2, e pra mim, assim, a gente vinha num fluxo muito intenso no começo do disco, algumas oscilações, essa confusão entre quem é o Joca, quem é o Yves Saint Laurent, e a gente chega nesse ponto onde a gente parece, assim, muito filho retornando pro colo da mãe, quase arrependido em alguns pontos, assim, pedindo aquele afeto, assim, sabe? Foi um momento que mexeu muito comigo, assim, achei muito bonito esse momento dentro do disco. Queria que você comentasse essa sequência aí, que é o interlúdio de Halley, com Barca 2, que eu imagino que seja ali a questão de voltar para as barcas de Niterói e tudo mais. Como que foi essa sequência aí? Super. Eu acho que até puxa um pouco o gancho que você tava falando sobre onda, né? Sobre o mergulho, né? E sobre a coisa do Heráclito ali, que também é uma perspectiva exúnica sobre quando você se olha no rio, você nunca mais vai ser o mesmo, nem o rio, né? O rio corre e você também
ganha experiências e muda. E Embarca 2 é quase que um contraponto a essa ideia, não um contraponto de oposição, mas um contraponto em complementaridade mesmo, assim. Eu voltar para minha cidade para correr um risco novo, sou eu voltando para Niterói para fazer o segundo álbum. Depois de ter rodado São Paulo, depois de ter ido morar no Rio, em Santa Teresa, depois de ter voltado para a casa dos meus pais na região dos Lagos, ter circulado por vários lugares, né? E acho que isso fica claro também no decorrer do álbum até ali. Eu volto para Niterói. E eu acho que correr o risco novo é justamente isso. Às vezes colocar até o pé no chão mesmo e calçar a sandalinha da humildade e falar, pô, beleza, já vi e já entendi que talvez eu precise de outros atributos e outras perspectivas que ainda estão aqui perto da minha família, que ainda estão aqui no chão do meu terreiro, para que eu consiga, de fato, girar o mundo dessa forma que eu tô propondo o álbum inteiro, assim. Eu acho que é um primeiro momento de serenidade do disco, apesar de Night Angel e Onda terem uma frequência mais baixa. Sim. Eu acho que é, de fato, um momento onde eu consigo, de forma serena, olhar para esses erros e olhar para esse risco de assumir a minha própria verdade e fazer o que eu acredito. Também gosto de pontuar que essa música desbloqueou uma forma de interpretar que eu ainda não tinha utilizado, né? Essa voz mais gritada. Assim, eu pessoalmente sou uma pessoa tímida, reservada e tal, por mais que fale de mim mesmo o tempo todo, esteja ali quase que abrindo, né, o meu íntimo o tempo todo nas músicas, eu sou muito quieto e eu sempre que eu idealizo uma música, eu penso num registro vocal que seja sutil, que seja, sabe, que seja ali grave, baixo e tudo mais, porque é quase como se eu não quisesse fazer muita bagunça. E ali em Embarca 2, eu tô também correndo esse risco novo, tipo assim, porque é isso, você percebe aqui na troca de ideia comigo que eu já falo num registro que é muito diferente do registro que tá gravado nos meus fonogramas. Então, em Embarca 2 eu falo, cara, eu tenho certeza do que eu tô falando, tenho certeza do que eu sinto, e tô me expondo aqui também, colocando para fora essa voz mais estridente e tudo que eu tanto reprimo aí ao longo da minha vida, assim. É legal que o disco tem, pra mim, uma construção muito visual, assim. Eu vejo muito ascensão e queda de dois personagens, esse momento de reconexão aqui no Embarca 2. E aí a gente chega nesse ponto do disco que pra mim é uma canção muito emblemática, que é Filho do Vento. Pra mim é essa reascensão, essa reorganização emocional, existencial, poética, rítmica. Tanto que daqui pra frente a gente vai ter uma relação muito grande com música brasileira. Você tem essa relação com a percussão afro muito destacada aqui nessa faixa. Queria que você comentasse um pouco sobre essa relação dessa faixa, esse nome, que pra mim é um nome que permeia o disco todo, essa relação do vento, como você mesmo acabou comentando. Por favor, fala mais sobre Filho do Vento, que é uma música que pra mim já encaminha a gente pra esse ato de fechamento do álbum, né? E também é a música que inaugura o terceiro ato, João Caetano. É uma música muito especial, assim como Onda. E aí é uma música que estava ali nos processos de pesquisa meu com o Marcelo e com o Ceafro Brasil. Eu lembro do dia que o Marcelo me mandou essa música. Eu já morava aqui no São Lourenço, apartamento que eu morei por um tempo em Niterói. Era um momento onde eu estava bem estabelecido, assim, bem estabilizado, acho que estrutural, financeiramente, tudo. E quando ele mandou essa parada, me deu uma energia muito parecida com a que eu tive em Onda. Falei, cara, eu vou escrever isso aqui agora para não ter mais para quem ele mandar essa parada. Esse beat é meu e é isso. Para mim, né, foi muito especial já receber esse beat, já tendo alguma bagagem, né, e já estando num lugar do meu desenvolvimento espiritual, onde eu pudesse falar sobre esses assuntos mais explicitamente, abordar esses temas, esses códigos mais explicitamente. E eu acho que ela mostra um retorno, assim como Embarca 2,
só que agora sem melancolia. Na verdade, ela mostra realmente o motivo para eu ter voltado. É quase como se eu estivesse chegando mesmo no meu terreiro, sabe? Tipo, atravessando ali a pontezinha que a gente tem para poder chegar e vendo as árvores e o barulho dos bichos, sabe? Vendo lá a nossa casinha e já pensando nas coisas que eu preciso fazer ali. Essa coisa do meu sorriso volta, saudade da avó, vou no terreiro para soltar minha voz. Eu tô ali realmente falando sobre a minha função como filho de santo, como um homem do santo, sabe? É uma faixa muito importante porque tem a participação do Lucas Maciel, que é um grande percussionista de Salvador. Ele fez parte do Aguedavi do Gege, que é uma orquestra percussiva liderada pelo mestre Luizinho do Gege. Eu acho que foi um dos meus discos mais escutados no ano passado, depois do disco da Jadza. E foi muito especial. O Veracruz Island, você diz, da Jadza, né? Exato. Tanto Veracruz quanto Olho de Vidro, assim. Eu lembro que no meu Spotify eu tava, tipo, meio que entre os 0,005% ouvintes da Jadza, assim. Era uma quantidade absurda de minutos. Assim. E aí foi muito especial poder ter essa troca musical com o Lucas através do Marcelo de Lamare. Acho que em outros projetos do Marcelo ele já teve a oportunidade de trabalhar com o Lucas, que super topou embarcar na ideia, e ele ainda traz a saudação para OEA gravada na voz dele e dos meninos dele, assim, sabe? Das crianças ali do terreiro dele, do filho dele, assim. É uma coisa muito, muito especial mesmo. Eu sinto que eu e o Lucas temos outras identificações para além da percussão e da espiritualidade. Então foi muito especial poder contar com ele nessa música. Também tem um momento muito importante dessa faixa com o Jordano Gasperin e o Felipe Moura, baixista e baterista, respectivamente, que são também amigos de longa data, são da mesma escola do jazz do Marcelo de Lamare. E eles gravaram a música, e aí no final a gente estava tão empolgado ali nessa sessão de gravação que a gente falou, mano, continua gravando aí. Aí duplicou o beat e eles fizeram uma sessão tipo, em um take só, amassando. E eu falei, cara, eu não quero mexer em nada disso aí, tipo, isso aí é o vento, tá ligado? É desse jeito que funciona, é assim que eu acredito. Então tem umas coisas da bateria quase que umas batidas deslizantes, assim, ele consegue tocar, parece que 2 tambores ao mesmo tempo, com uma mão só, de um jeito muito doido, assim, é realmente o vento dando rasteiras ali, cortando. Eu falei, cara, é isso tem que estar no disco. Escolhi não trazer nenhum solo nesse momento, escolhi não cantar nesse momento, que eu falei, cara, é isso aqui, é beat, baixo e bateria. Instrumental. Perfeito. E Luiz Otávio no piano também, grande solista. Incrível. E aí a gente chega, você falou muito dessa relação com Bahia, e pra mim uma música que grita Bahia é a Iô. Ela tem essa brasilidade, ela tem essa percussão, ela tem cheiro de Bahia, assim, e ela propõe essa questão de umas discussões sobre ancestralidade em vários pontos da música, mas ao mesmo tempo muito calcado no presente. Tem uma questão de uma sobriedade muito clara na rima aqui. Queria que você descesse um pouco mais nela, e ela também tá repleta de participações especiais ali dentro dela, né? Ela também faz parte desse laboratório do Afro Brasil com o Marcelo de Lamare, e aí a gente levando num segundo momento para Reurbana e fazer esse trampo de banda. Também tem arranjo de sopro do Antônio Neves, e aí eu convidei Jeff Rodrigues e Luciane Dom para compor essa música junto comigo, porque sinto que os dois têm essa capacidade que eu admiro muito e me espelho, assim, e me inspiro, de conseguir falar sobre o sonho e sobre aquilo que transcende de forma muito material, assim, cada um da sua forma, né? A Luciane é uma grande cantora aqui do sul do Rio de Janeiro. Ela tem uma relação sensibilidade e técnica muito absurda. Assim, eu sinto que ela consegue executar e compor também
de uma forma muito técnica, mas ainda muito sensível, de fazer chorar mesmo. E o Jeff, que é para mim, uma das grandes referências no rap e no meu nicho de rap, assim. Foi vocalista do Quadro, que é uma banda do sul da Bahia, né, de Ilhéus. Tem muita Caramba, importância. faz anos que eu não ouvi esse nome. Total. É muito bom. O Jeff tá aqui em Niterói. A gente se conheceu uns 10 anos atrás, se identificou justamente por isso, assim, né? Eu ouvi muito o disco homônimo, o de 2012. Foi o que eu ouvi muito, né? Tá amarrado em nome do Quadro. É muito bom. Muito massa. Pô, ele vai pirar, mano. Hoje a gente mora junto, inclusive. E é isso, essa música eu quis trazer realmente um canto de guerra, mas que também falasse com sensibilidade, assim, não da guerra a partir da violência, mas da guerra a partir do trabalho, da luta, né? Da vontade de conquista a partir da escassez. Eu acho que é muito potente isso, eu sinto que o Quadro me inspirou muito nesse sentido, né? O trabalho do Jeff me inspirou muito nesse sentido. Esse refrão eu fiz também muito rápido numa dessas sessões com o Lucas e com o Marcelo. E é isso, né? Foi muito doido porque eu sinto que dentro da minha função ali do terreiro existem contatos que eu tenho, tipo, na hora de saber o que cantar, qual força chamar para estar ali com a gente naquele espaço, que são insights que eu não considero puramente criativos, mas considero formas de conexão mesmo, assim, né? E aí eu lembro que eu fiz esse refrão, deixa que os sonhos falem, e eu não tinha elaborado sobre o aiô. Para mim eram só vogais, só fonemas. Que para mim também, se fossem apenas isso, não teria problema nenhum. Mas depois eu entendi que esse aiô é deixar que os sonhos falem com a terra. Quantas palavras cabem para descrever a terra? Para quem canta saudade da terra, de um peito que vive à margem dessa terra. Então eu tô falando de território. Eu tô falando sobre deixar a sensibilidade se aflorar para que os sonhos se encontrem com a realidade, né? Para que a gente consiga entender formas de descrever o nosso lugar, para poder cantar essa saudade do nosso território, mesmo que a gente ocupe a margem dele. Eu acho que quem está na margem do território é quem de fato conhece, tá ligado? É quem entende os limites. E aí o Jeff, no verso dele, coube muito, porque eu sinto que ele traz o conceito inteiro do álbum em 16 linhas. Ele fala sobre os sonhos que marcham com fome, ele fala sobre essa ideia de futurismo na segunda estrofe e da conexão das tecnologias ancestrais com as tecnologias do futuro. Ele fala do território, né, Terra dos Sem Fim, que também é menção ao livro Terra dos Sem Fim, lançando mísseis via trombone. Então ele vai para um surrealismo fantástico, assim, de Gabriel Garcia Marques para Jorge Amado em um verso, e ainda fala sobre os tambores fazendo ele forte como ciclones. Para mim, nas 4 estrofes ali, ele descreve a minha relação com a música. Ele descreve tudo que está presente no álbum, assim. Que massa. E esse poder de síntese, para mim, foi muito especial estar no disco, cara. Muito bom. E seguindo nessa toada aí, bem brasileira, mas aí voltando para um outro campo, assim, que a gente sai de uma coisa meio litoral e a gente cai numa música muito de sertão, a gente chega em Afefé, e ela tem essa abertura, assim, que para mim é muito impactante. Depois ela vai para uma direção bem diferente. Tem uma participação ali do Ivy Hive, tem Ana Paula Cruz, Reurbana de novo ali. Penúltima música do disco. Fala um pouco mais sobre essa canção que, de novo, traz a temática do vento ali de uma maneira muito destacada na construção dos versos, né? Total. A Fefé é uma das músicas mais especiais para mim, assim. Eu tive o primeiro encontro com o Ivy Hive para fazer esse som, acredito que no final de 2021, cara. E a música ganhou várias camadas a partir desse encontro. Para mim era muito difícil conseguir fazer essa colaboração com um DJ que tá tão
tá tão inserido nesse mundo da noite, né, dos clubes, assim, tipo, né, sinto que eu tenho essa dificuldade de fazer a música de festa. Eu tinha muitas travas quando era mais novo nesse sentido, né? E aí, se a gente pensa que a música começou a ser feita há 4 anos atrás, eu era bem mais novo do que eu sou hoje. Então foi muito especial poder construir isso com o Ivy Hive e poder ir trazendo essas camadas à medida que a música ia ganhando também profundidade. Nessa música, eu continuo defendendo essa relação, né, que é atemporal e, ao mesmo tempo, rompe todas as barreiras territoriais também da música da diáspora, né? Eu misturo ali um Ilu de Yansan, que tem essa clave, né? Com o dancehall que o Ivy Hive propôs e me apresentou, junto com as pesquisas dele ali de Afrobeats e tudo mais. Então, essa música também chega numa conclusão conceitual muito interessante para o disco, porque eu estou falando justamente sobre as balas e os tambores da guerra, né? Quando eu digo, se for guerra ou baile, nós vai batucar, é que a mesma música, o mesmo instrumento, o mesmo paredão de som que canta autoestima, que canta lazer, que canta diversão, que canta cultura, também canta a força para sobreviver num cenário de guerra, né? Quando o vento vem. Acho que já é uma síntese ali muito forte, muito intensa para mim disso que eu estou tentando defender no Corta-Vento, que é traçar essa costura que o vento faz quando ele leva o groove de um lugar para o outro, quando ele faz os tambores de um terreiro chegarem até um outro bairro e fazer a pessoa querer conhecer ali o que está acontecendo, quando ele faz um paredão de som, avisar para toda uma comunidade que ali vai ter um encontro de fortalecimento, um encontro que simboliza essa coletividade, né? Que é manifestada através dos corpos dançando. Perfeito. E aí a gente chega na última canção do álbum, Prelúdio da Saudade. Thiago França, que venha circulando ao longo do trabalho, volta aqui. E eu acho que ela é uma faixa que tem esse aspecto. Você falou muito dessa coisa da ciclicidade. Para mim, eu acho que ela dialoga de novo muito com a atmosfera do A Salvação é pelo Risco. Queria que você comentasse mais sobre essa música e por que você escolheu ela para fechar esse seu segundo álbum. Essa música era para entrar na Salvação é pelo Risco e não deu tempo. Aí, eu tô muito sintonizado aqui. 100%, mano, 100%. Cara, eu acho que essa música, ela já ocupou vários lugares diferentes nesse álbum, mas eu acho que ela funciona muito pro encerramento, ali, principalmente como faixa bônus, né? Justamente fazendo quase que um espelho de Só Por Hoje. Assim, enquanto ali em Só Por Hoje a gente está experienciando essa euforia, como se a gente estivesse dentro do baile, como se a gente estivesse dentro do caô que está perimbolando, sabe? Mesmo tendo sido uma música escrita depois de Prelúdio, no Prelúdio da Saudade é quase como se eu fosse um tio falando sobre o que eu estou vendo, sentindo e experienciando. Eu sinto que escolher essa música para fechar é entender, mais uma vez, a perspectiva exúnica de que o fim é o começo e o começo é o fim, e entender também quase que, na verdade, a primeira iluminação, o primeiro encantamento que me veio para construir o Corta-Vento, na verdade, é o parêntese que fecha. É como se eu fechasse ali a partir agora de uma outra relação com o tempo, com a paciência para as coisas acontecerem. Eu não falo muito de ostentação, mas acho que ali quando eu digo que valorizo o dinheiro e por isso divido, eu já estou em uma outra relação com os retornos materiais e práticos que vêm de todo esse trabalho, de tudo isso que eu desenvolvo e da movimentação desse personagem, né? É quase que como se nessa faixa eu passeasse pelo Yves Saint Laurent, pelo Joca e pelo João Caetano. Assim. Sim.
É até uma contradição, assim, quando eu penso nesse disco como um segundo disco, porque é muito comum a gente ter um primeiro álbum de rap, um disco de estreia, onde o artista se volta pra vida dele, pra construção, pra vida na periferia, por tudo que ele passou, e um segundo disco que já vem muito dessa coisa da ostentação, da onde eu cheguei, das conquistas, dos ganhos, e esse disco ele vem como um ponto muito de sobriedade, eu sinto pra você, né? Com certeza, com certeza. E eu quero continuar dessa forma, mano. Tipo, eu só quero comprar meu chinelo, sacou? Tipo, eu não tenho grandes aspirações nesse sentido, assim. É óbvio que eu quero ter uma estrutura melhor para mim e para os meus, né? E óbvio que eu quero viver com estabilidade, mas eu, de fato, não tenho vontade de ter carro, sacou? Você até fala isso dentro do disco. Eu acho que as coisas estão em outro lugar, sabe? Eu prefiro vestir a camisa que o meu mano produziu ali, tipo, no fundo da casa dele, sacou? Camisa de banda e tudo mais, do que ficar ostentando 300 milhões de grifes, assim. Eu acho que sem julgamento e sem juízo de valor para quem faz aquilo, até porque eu consumo muito trap, eu gosto muito do que a molecada faz, mas eu ainda gosto de enxergar o rap como esse lugar que é plural e é diverso, né? E permite justamente que você, só com as suas ideias, consiga desenvolver e chegar em outros lugares e tocar o coração das pessoas, assim. Então, sinto que eu me arrisco quando faço isso, porque eu poderia estar buscando e estar olhando para uma outra ostentação, outros tipos de valor, e estar agregando valores a outros objetos e outras figuras, mas enquanto eu puder, eu vou convidar a galera para olhar para esses outros aspectos da vida, sabe? Porque existem muitas coisas que são cantadas ali na música, que você não precisa, acho que não só no rap, mas principalmente no cenário que a gente está hoje, assim. Existem coisas que são cantadas ali como objetos de consumo e como referenciais de sucesso, que a gente tem acesso muito antes de ter sucesso de fato. E aí é nesse momento que a gente cai, sabe? Porque a gente acha que aquele cachê ali de 40, de 50 mil vai vir sempre, e ele não vem, sabe? A gente pensa que o advance da gravadora vai chegar todo ano, e ele não chega. Então, trazer sobriedade para o meu discurso também é contribuir para que as próximas gerações entendam que existem outras palavras, outros pontos para se olhar na hora de construir, né? E de formar opinião. Perfeito. Joca, uma última pergunta. A gente passou pelas 15 faixas do disco aqui. Eu sei que ele é um disco muito fechado. Cada faixa meio que encaminha para a canção seguinte. Mas se você pudesse escolher uma dessas 15 canções, qual seria? Uau! Se eu tivesse que escolher uma... Uma só. Pode ser a canção do momento, a canção que mais sintetiza o disco, a canção que as pessoas deveriam parar para ouvir. A escolha é sua, mas tem que ser uma só. Onda. Perfeito. Sintetiza muito, né? E acho que é a que eu mais me exponho também, sabe? Acho que é a música na qual eu mais estou me arriscando ali. E é por isso que eu queria ter lembrado. Perfeito, bom demais. Gente, Joca lançou aí Corta Vento, disponível em todas as plataformas de streaming aí. Você pode acompanhar ele também nas redes sociais. Vou deixar o linkzinho bem certinho com o nome dele para você seguir aí. Imagino que logo vem o lançamento desse disco com apresentação, certo? Com certeza, com certeza. Estamos preparando um showzão. Levaremos até você, ouvinte. Bom demais. Joca, muito obrigado aí pelo papo. Foi um prazerzaço conversar com você. Queria agradecer minha amiga Elo Cleaver, que me apresentou o seu trabalho lá em 2020, no meio da pandemia. Uma honra conversar com você sobre esse discão aqui. Pô, uma honra estar aqui podendo falar um pouco mais. Agradeço demais, Elo. Pô, sou teu fã. E vamos que vamos, Kleber. Obrigadão aí, cara. Sucesso pra nós. Bora. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcastvfsm. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas com muita antecedência.
Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site musicainstantanea.com.br. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Até a próxima edição. Esse podcast foi editado por Nick Silva. Hello, Nigel here. I couldn't help noticing that you're still awake. Now, I'm an owl. I'm supposed to be up at night, but you need your sleep. So if it's your allergy symptoms that are keeping you up, here's a word to the wise. Try Xyzal. You see, Xyzal works fast to relieve sneezing, runny nose, itchy watery eyes, and itchy nose and throat. And it keeps going strong for 24 hours, so you can get your sleep and wake up refreshed and ready for a productive day ahead. Be wise, all. Take Xyzal at night. Use as directed. Starts working in 45 minutes.